Versículo 6: e disse Deus, haja uma expansão no meio das águas. Então você percebe que a forma que a terra ganha se dá por algo que vai acontecendo aos poucos. E o que vai acontecendo é que a voz de Deus vai ocupando a matéria que era a terra, que até então nós tínhamos como informação sem forma e vazia, começa a ser preenchida de coisas. E o que preenche a terra é a voz de Deus. A voz de Deus é o meio que conduz os nutrientes para que a terra vá sendo formada aos poucos. Olha para mim. O texto diz sem forma e vazia. Só que na medida do que ela começou a se encher, ela também foi ganhando forma. Vou repetir isso daqui. Na medida do que a terra foi se enchendo, do que? Da voz de Deus, ela também foi ganhando forma. Olha para alguém que está do teu lado e diga assim: na medida, diga forte, vai, na medida que a terra foi se enchendo de Deus, ela foi ganhando forma. Então o que é que deu forma para a terra? A voz de Deus. Se a voz de Deus, olha para mim, se a voz de Deus era um instrumento que dava forma para a terra, então eu preciso dizer para você que está aqui nessa cruzada, que todo o processo de identidade, de formação, de modificação, sempre se dará pela voz que vai enchendo a minha alma. Não é possível, e aqui eu estou falando para gente que está distante de Jesus, mas para crentes que congregam em alguma igreja, não é possível que um crente tenha algum tipo de forma, que um crente, ao sair do mundo, ao ser liberto por Jesus, ao alcançar a graça, a salvação, não é possível que essa pessoa ganhe uma forma, se não for por meio do Espírito e da palavra de Deus. Nós precisamos reconhecer a necessidade que uma igreja tem da voz daquele que conduz a igreja, daquele que é a videira e que nós surgimos deles como ramo. Olha para mim, Deus está conversando com alguém essa noite, e uma primeira coisa que Deus está querendo expor para alguém aqui é a necessidade que tem de nós ouvirmos a voz de Deus. Olha para cá, tudo aquilo que Ele deseja fazer em nós virá, acontecerá por meio da palavra de Deus. É ela que deforma, é ela que modifica, é ela que transforma. O cara acabou de chegar do mundo, drogado, batendo na mulher. Qual é o meio de transformar? A palavra de Deus. Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus. Olha pra mim. O cara chega do mundo, oh glória, oh glória, oh glória. O cara chega do mundo todo deformado, todo esquisito, porque o pecado deixa a gente esquisito, não é? Esquisito, você fica uma coisa estranha, chega todo esquisito. E eu vou dizer uma coisa para alguém que está aqui: não adianta caminhar ou tentar caminhar por um outro rumo para que você se torne o que Ele quer que você seja. Se os seus ouvidos se fecharem para a palavra, não haverá nenhum tipo de processo para formar você dentro daquilo que Ele deseja te formar. Oh meu Deus, desculpa se você durante um tempo colocou no teu coração um sentimento que dificultou você de ouvir talvez teu pastor, ou ouvir a palavra de Deus. Se tornou tão grande, tão orgulhoso, que fechou o coração para aquilo que vai produzindo alguma coisa. Mas essa noite, na cruzada, já que estamos com a igreja, Deus está querendo sarar a igreja em Planaltina, os ouvidos da igreja em Planaltina, para que nós venhamos ganhar uma forma ainda mais poderosa de uma igreja na face da terra.
Olha para alguém que está do teu lado, dá uma balançada nele, vai crente, em nome de Jesus. Tá meio friozinho, se não agitar a gente dorme. Pega na mão de alguém que está do teu lado, pede licença por favor. Olha na cara dele ou dela e diga assim: se rejeitar a palavra, não haverá mudança, não haverá transformação, nós permaneceremos do mesmo jeito. A palavra é que dá forma, a palavra é que modifica, a palavra é que vai transformando. A terra não teve lá na frente um texto dizendo: e a terra era linda, mas a terra ganhou uma forma na medida do que a palavra vem entrando, a palavra vem entrando, a palavra vem entrando, a palavra vem entrando. Era a palavra entrando e alguma coisa mudando, era a palavra entrando e as coisas ganhando forma. Era a palavra entrando e algumas coisas sendo ajustadas, era a palavra entrando e algumas coisas modificadas de um lado para o outro. Alguém pode levantar a mão para reverenciar o poder da palavra? Sinto o Espírito aqui. A terra é sem forma e vazia. Estou sem o mar, estou te vendo aqui. E a terra foi ganhando forma. Raimundão, a terra foi ganhando forma na medida do que a palavra foi entrando. Aleluia! Entrando. Deus falava, ganhava outra forma. Deus falava, alguma coisa aparecia. Deus falava, alguma coisa era modificada. As formas foram mudando. As formas foram mudando. As formas foram mudando. As formas foram mudando. Aleluia! Se a gente entendesse o poder que a palavra tem de modificar aquilo que não tem forma, de ir organizando as coisas. Crentes, irmãos, irmãs, se nos enchermos da palavra, teremos alguma coisa para modificar o ambiente que convivemos. Se nos enchermos da palavra, o emprego que o Senhor te deu pode ser modificado, inclusive o teu patrão terrível pode ser transformado. Pais, mães, eu ouvi uma frase do reverendo Augusto Nicodemos esses dias, dizendo: nós não temos acesso ao coração dos nossos filhos, mas temos acesso ao coração de quem tem acesso ao coração dos filhos. Nós precisamos entender que a arma mais poderosa que nós temos para modificar um ambiente se chama Palavra Viva do Espírito Santo. Oh meu Deus, eu sei que eu estou falando para crentes e é difícil dizer isso, mas alguns desprezaram a palavra e aí tentam mudar as coisas com a força, batendo o pé, chutando a porta, gritando alto, xingando, e Deus está dizendo: a igreja não precisa dessas armas, a igreja tem a palavra. Erga as mãos ao céu, Deus hoje veio dar ferramentas de modificações de ambiente, ferramentas de transformação de famílias. Muda as armas, muda a ferramenta, muda as armas, muda as armas. O cigarro da maconha pode sair da boca da menina se a palavra for liberada. Tem alguém sentindo o Espírito aqui? E o jeito não é governo A ou governo B, o jeito é palavra liberada. Aleluia! Pega na mão do crente que está do teu lado, vem comigo. Dá uma balançada nele ou nela e diga assim: se nos armarmos
transformação. Oh glória! Alguém pode levantar a mão para adorar aquele que reina e modifica as coisas. Tudo pode ser modificado por meio da palavra. Tudo. A terra ganhou forma quando a palavra se encontrou com a terra. Da hora, olha para mim. Não tem palavra liberada no versículo 1 e nem no versículo 2. Por isso que a terra é sem forma e vazia. Se você olhar para o texto, só vai ter palavra liberada do 3 para frente. E do 3 para frente que as coisas começam. Do 3 para frente que as coisas começam. No 1 e no 2 tem um relato. Agora olha para cá. No 1 e no 2 tem relato. E que coisa difícil e complicada é mexer com gente que se sente repórter. Nada contra a profissão, mas ele gosta apenas de relatar o que se tem, o que se vê e como está. Ele gosta apenas de dizer: tá desse jeito, tá desse jeito, olha como tá. E Deus está chamando gente que não seja apenas repórter, ou que não seja repórter, de ficar dizendo lá em casa, lá na escola, na faculdade. Deus está dizendo: eu quero levantar alguém aqui que entenda o poder da liberação da palavra. Eu vou liberar uma palavra profética que o Espírito está gritando. Há um espírito de ousadia descendo sobre os céus de Planaltina essa noite. Há um espírito de ousadia e autoridade. Deus está dizendo: eu vou levantar essa noite gente que carrega uma palavra profética. Estamos cansados de gente para relatar o que a gente sabe. O mundo está difícil, as coisas estão difíceis. Estamos precisando de gente para se colocar em pé e dizer: haverá mudança. A terra é do Senhor, Deus ainda é dono dela. Veremos a glória manifestar. Erga as mãos. Deus vai levantar um crente aqui, cheio de autoridade, não para relatar o que se vê, mas para liberar palavras para transformação. Glória a Deus, aleluia. Deus está contando com alguém aqui. Chega, estamos no século 21, 2023, o pau quebrando aí fora, e os crentes estão aqui, viu? Falou não sei o que, falou não sei o que. Que Brasil terrível, terra de ladrão, terra da corrupção. Para! Isso os repórteres da TV já contam. Deus está querendo levantar gente para olhar e dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Eu não habito na terra da corrupção, eu habito na terra alcançada pela graça, pelo poder, pela autoridade, pela mensagem da cruz. Pega na mão de alguém, vai, me ajuda, eu estou sentindo autoridade aqui. Levanta a mão desse crente lá em cima. Rúvessia, levanta a mão dele, olha na cara dele ou dela e diga assim: quer ser repórter ou quer ser profeta? Olha, diga: quer ser repórter ou quer ser profeta? Erga as mãos aos céus, aonde tiver uma vida que queira unção para profetizar, os céus te acham agora. Abre a boca, vamos, 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 vamos. O instrumento de transformação está na boca dos crentes. Aleluia.
terra sem forma e vazia. Mas alguém começou a falar. Haja, apareça, haja, Aleluia. apareça, haja. Sabe o que é? Olha para mim, olha para cá. Sabe o que é que está acontecendo? Essa cruzada aqui é um movimento profético que os pastores dessa cidade resolveram chamar a igreja para começar a dizer: haja. Haja, 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 e que o Senhor cubra os pastores dessa cidade com o sangue de Jesus. O exército foi reunido aqui para uma ordem de Deus ser liberada, e a ordem de Deus está sendo liberada através desse menino para alguém aqui. Haja, haja, haja. Haja! Tô vendo gente de mão levantada comigo na mensagem. Haja! Oh meu Deus, como é bom mexer com os crentes do haja. Os crentes é meio louco, meio doido. E é disso que a gente está precisando. Gente que entra na loucura celestial para dizer: haja! 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 Gente, eu vou correr aqui. Haja! Onde tem um doido aqui, desejoso de uma autoridade diferente. O texto começa dizendo: e havia trevas, ou melhor, a terra era sem forma e vazia. Aí o texto continua dizendo: e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus, olha isso, vamos falar alto, fala, movia. E havia trevas, mas o Espírito se movia. Havia trevas, mas o Espírito se movia. Meu Deus. Porque só existe uma possibilidade de transitar em ambientes dominados pelas trevas. Só existe uma forma que iremos conseguir transitar no meio das trevas: se formos cheios do Espírito Santo de Deus. Vou falar uma coisa: ser cheio do Espírito Santo de Deus, isso bater o pé, profetizar, falar, isso tudo é de Deus. Mas ser cheio do Espírito Santo, principalmente no tempo que estamos vivendo, é uma necessidade de sobrevivência. Porque à medida do que os dias passam, você vê reportagens e vê coisas na internet, na rede social. Alunos que foram pregar na faculdade foram expulsos. Alunos que não... Eu não sei se você está vendo. E vou dizer uma coisa: ou a gente entende a necessidade que temos de ser cheio do Espírito para sobrevivermos, ou infelizmente perderemos crentes nos próximos dias. Desculpa, não é palavra de maldição, mas as coisas estão apertando. Eu não sei você, mas o coração parece que está apertando, gente. A coisa parece que está ficando estreita para a gente. Só que a palavra está dando um meio de escape. O texto está dizendo: aonde existe trevas, existe uma possibilidade da igreja de se mover, sendo cheia do Espírito Santo de Deus.
Oh meu Deus, o Espírito Santo de Deus é uma força que nós necessitamos e ainda mais necessitaremos daqui uns dias, pois não sabemos o que virá sobre essa nação, mas pode ser que daqui a pouco alguém, como há dias atrás, não sei se você viu, a justiça mandou arrancar um vídeo publicado pela igreja da ADEB, no congresso da ADEB aqui em Brasília, onde o pastor dizia que homossexuais, a Bíblia, irão ao inferno, terão um lugar no inferno separado se não se arrependerem dos seus pecados. Pegaram o vídeo, foram até a justiça e determinaram uma multa diária se não arrancasse o vídeo de R$50 mil sobre a igreja. Estamos vivendo tempos difíceis e Deus está dizendo: ou se encha ou vai morrer nos próximos dias. Como Deus está separando a sua igreja para esse último dia na terra, Deus está dizendo: eu trouxe o meu Espírito e estou liberado para gerar sobrevivência. Porque quando começa a apertar, quem não é cheio, gente, escapa mesmo, ó, abandona mesmo, nega a fé mesmo, não suporta a pressão. Só que Deus não chamou crentes para apenas povoar a terra, Deus chamou crentes para passear no meio das trevas. Se você acha que as famílias serão encurraladas pelas leis dessa terra, é porque você não conhece o poder que há no Espírito que nos leva a nos movermos. E eu vou dizer uma coisa: Deus separou essa noite para dizer: se encha, porque não haverá barreiras para os teus pés. Olha para alguém que está do teu lado e diga assim: se encha do Espírito, porque você vai precisar para caminhar por aí. Crente que vive no adultério, crente que vive na meia boca, crente que vive uma coisa na igreja e fora dela, crente que vive de qualquer jeito, mente para um, mente para outro, crente que vive de qualquer jeito não vai aguentar a pressão, mas crentes cheios caminharão sobre a terra. A faculdade será um ambiente de transição dos cheios. Pega na mão do crente que está do teu lado. Eu vou caminhar para terminar já. Olha pro olho dele, o olho dela. Nunca, por que você pede pra pegar na mão? É só pra interagir, só isso, tem nada de espiritual. É só pra nós mexer mesmo. A gente gosta de mexer. Daqui a pouco vai ter um forrozinho aqui, vocês vão ver. Todo mundo vai estar mexendo. Então mexe agora na hora da mensagem também. Olha pro olho dele, o olho dela, e diga assim: o meio de nós nos movermos pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, é o Espírito Santo de Deus. Aonde tem vaso aqui, erga as mãos aos céus. Deus está dizendo: se abra, desça, busque, porque eu tenho vida para os próximos dias. Aleluia! E o Espírito como o diabo luta para os crentes não serem cheios, só vem na igreja, só vem no culto. Como o diabo está lutando, gente, o diabo não luta para não nos impedirmos de ir na igreja. O diabo luta para a gente
permanecer em busca. Essa é a luta do diabo todo dia. Por isso que tem gente que há muito tempo não percebe. Chega todo cansado, todo dia cansado, todo dia. Aí eu vou orar. Quando pensa em orar, dorme. E não, nem sempre isso é espiritual, por vezes é cansaço mesmo. Só que não, se não tomarmos cuidados, o cuidado, ou melhor, o cansaço, vai tomando conta, tomando conta, tomando conta, tomando conta. E daqui a pouco a gente não busca, daqui a pouco a gente não ora, daqui a pouco a gente não clama e tenta sobreviver mesmo assim. A família, olha pra cá, a família, os filhos estão na escola, expostos às ideologias do inferno, e os pais tentando, tô cansado, não vou orar hoje não, vou fazer um culto no lar não vou fazer. E Deus está dizendo, tá na hora de despertar, porque tua casa precisa para sobreviver. Oh meu Deus, vou liberar uma palavra profética. Deus está dizendo para alguém, acorda, porque precisamos sobreviver nesse tempo. Trabalhar não é um pecado. Agora viver essa vida a ponto de você não conseguir mais buscar é um problema. E Deus está redirecionando alguém e dizendo, dobra os joelhos, volta, 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 porque eu tenho para tua história minha graça e o meu poder.